Boa noite, galera. Boa noite, pessoal do Processo e Previdência. Tamo junto aí. Boa noite. Processo e Previdência. Tamo junto aí. Vamos chegando. Josiane já tá aí. Doutora Dato também já tá aí com a gente aí. Muito boa noite a todos que nos acompanham nessa semana especial de lives. Estamos dando uma modificadinha nos horários, né? Hoje tem Grenal. Aqui no Rio Grande do Sul, o bicho pega, então estamos antecipando um pouquinho. Boa noite, minha prima Islen, lá de Erechim. Boa noite, Fernanda Noia aí, doutora Fernanda participando aí, ingressando hoje no time do professor Rubim, né? Boa noite. Edmilson Miquelon, grande parceiro aí do interior, não é? Grande abraço. Camila Zanini também está com a gente. Olha aí, ó, os gremistas estão chegando também aí, ó. O gremista de La Fronteira tá entrando aí. Vamos lá, né? Vai dar Colorado aqui, estão colocando aqui. A Aba Sul, será? Vamos lá, é forte, né? A rivalidade. Mas a gente já tinha agendado e há algum tempo já estava procurando trazer, né? O professor Patino para conversar com a gente e tratar aí, né, de temas de processo previdenciário, e agora a gente conseguiu esse espaço, né? E evidentemente que a gente não ia perder essa condição de trazer o professor Patino, mesmo que seja no horário um pouquinho mais reduzido, né? Para discutir processo com a gente. Recados iniciais aí do professor Rubim, da nossa semana. Sigam o nosso Telegram, a gente segue atualizando o nosso Telegram diariamente, lá no canal do Prof. Fernando Rubim, não é? E a IECA também está com a gente aí, sempre atento às dicas de processo, né? Bruno Betasa, nosso grande parceiro lá do Paraná, está com a gente aí também. E então, Telegram do professor Rubim, não esqueçam, sigam lá. Segundo recado importante, nós estamos aí com uma atividade do G4, né? Que a gente acabou de gravar um webinário e amanhã abrem as vagas para a área G4, né? Um estudo permanente de trabalho de previdência com os 4 professores do G4, né? Eu, Márcio Hartz, Anderson de Tomás Ribeiro e Alexandre Quez. Acompanhe aí amanhã informações sobre o área G4, né? Especialmente lá no nosso Instagram, no @G4 atualização. E o terceiro grande recado que eu queria dar para vocês, né, nessa live que fica gravada e depois vai para o GTV, é que o professor Rubim tem seu curso 2 pelo Zoom, do processo judicial previdenciário, agora falando da petição inicial e reflexos processuais, né? Reflexos processuais ao longo de todo o procedimento. E esse curso do professor Rubim está com vagas, não é? Em aberto, vai ser realizado no dia 14 de agosto, na sexta-feira, começa às 19 e sabe-se lá quando é que vai acabar. Não é? O último curso começou às 19 e acabou à meia-noite e 15. É processo civil, processo previdenciário insano aí com o professor Rubim. Quem tiver interessado nesse curso do dia 14, vagas em aberto, né, com desconto até essa sexta-feira, me manda ali uma mensagem no direct que a gente conversa, não é? Curso já confirmado, não é? E nós temos então esse tema do curso do professor Rubim de processo previdenciário, petição inicial previdenciária, de acordo com a nova Previdência, de acordo com o decreto 10.410, e que está com as suas vagas em aberto, já confirmado. Já temos essa confirmação que o curso vai se realizar, já temos inscrições confirmadas, né? E vamos lá então chamar, feitas os dados, os recados iniciais, vamos chamar o nosso convidado pré-grenal, convidado professor Patino, entrando em campo aí para dar um show, sem dúvida alguma, né? Uma grande referência de processo previdenciário do Brasil. Vamos chamá-lo. Boa noite, professor Patino. Grande, Rubim. Tudo bem, meu amigo? Tudo bom, querido? Satisfação enorme tê-lo aqui. Como de praxe eu faço,
com os convidados sempre passando alguma informação inicial, especialmente aqui para os meus colegas, meus alunos aqui do Rio Grande do Sul, que daqui a pouco eu não tenho contato direto com o professor Patino, né? É mestre em Direito Processual Civil e Cidadania, professor Alberto Rodrigo Patino Vargas, também é professor em programas de pós-graduação Lato Sensu, né, em Direito e Processo Previdenciário, professor de curso de aperfeiçoamento profissional em Direito e Processo Previdenciário da Escola Superior da Advocacia, da Ordem dos Advogados, Seção do Paraná, também é membro da Comissão do Direito Previdenciário da OAB do Paraná, então um professor absolutamente especializado na área processual, como eu, né, tenho seu mestrado em processo civil, e isso nos aproximou bastante, né? E depois, evidentemente, acompanhando o professor Patino aí, pelo menos nos últimos 2 anos, vendo o desenvolvimento das suas atividades, sempre vinculadas à área do processo, né? Me chamou a atenção, evidentemente, a qualidade e o alcance que o professor Patino vem tendo aí em todo o Brasil nessa área, e por isso, e não de graça, está aqui, né? Com a gente para debater um pouquinho sobre o processo previdenciário. Professor Patino, uma satisfação aí estar com um amigo, e no final aí da nossa live, não percam que vamos anunciar aí uma atividade em conjunto aí, professor Patino, então fique até o final que teremos novidades, é isso, professor Patino? Boa noite. Boa noite, então, Rubinho. Boa noite a todos aí que estão participando nesse horário aí, que é o mais tranquilo do Instagram, já foi naquele horário da correria das 6 às 7, 8 horas da noite. Acho que é um horário ótimo para a gente conversar de um tema que nos aproxima muito aqui, né? Eu acho que quem está aqui gosta de processo. E, pois Rubinho, é. Então, sim, prazerzaço aqui, obrigado pelo convite, é uma honra. Eu também acompanho o trabalho teu também, não só do G4, mas o teu trabalho, ainda mais por causa da questão processual, que você tem essa pegada muito forte do processo. E a gente observa muito, né, quem trabalha com previdenciário, que muitas vezes a gente se preocupa muito com o direito material, mas esquece o processual, né? E eu sempre faço uma comparação, Rubinho, só para a gente poder começar a lançar o tema, assim, direito previdenciário, Constituição, Lei 8.213, é uma regra de movimentar os peões, o cavalo e a torre do xadrez. Você sabe como movimentar. Agora, a estratégia é o processo. Se você movimentar errado, meu amigo, acabou, morreu. Fez a inicial, esqueceu de pôr aquilo, acabou, morreu. Você não vai alegar depois no recurso. Porque aí o CPC tem técnicas para evitar surpresa, tem técnicas para discutir pré-questionamento, aquela história da jurisprudência defensiva que nós estamos cansados de olhar, né? Então, eu acho super legal que existem muitos processualistas, e eu estou vendo aqui vários colegas processualistas, Rubim, tem vários aqui que eu sei que manja muito de processo, e a gente não pode desprezar o processo mesmo, né? Então a gente está aqui para tentar colaborar com um tema que tanto eu e o Rubim escolhemos com motivação especial, né, Rubim? Não, sem dúvida, mas embora tenha já um grupo bom trabalhando, né, Patino, eu destacaria essa tua qualidade que nos aproxima aí de ter um mestrado em processo civil. A gente sabe quanto o mestrado em si, ele é um divisor de águas. Eu que estou fazendo meu doutorado, acabando meu doutorado agora esse ano, tranquilamente a gente tem um desenvolvimento no mestrado que é incomparável, até mesmo com o doutorado. Não é? O grau de aprofundamento, de pesquisa, até porque tu não cria uma tese no mestrado, tu é induzido realmente mais a investigar, a pesquisar, para fazer um trabalho sério, né? Como a gente procurou fazer aí na dissertação de mestrado. Então, acho que esse diferencial ele nos coloca realmente numa posição aí de protagonistas, né? E eu sei que tu não se furta desse papel. Eu vejo muita coragem em ti, eu vejo muita força proativa de inovação nessa área do processo previdenciário, né? E me vendo assim, de alguma maneira espelhado, é que realmente a gente procurou realmente, né, essa aproximação que foi mútua, né? Esse carinho também que foi mútuo, para a gente também construir em cima do processo previdenciário, que eu acho que tem muito espaço, né? Opa, com certeza, porque como uma coisa que eu sei que você trabalha muito isso também, eu vejo tua preocupação com isso, é a questão que nós não temos o nosso processo para direito social, né?
Então, o campo de inovação que nós temos para adaptar o CPC, que é focado no direito privado, é enorme. E a gente vê aí, vez ou outra, criando tese processual, ora boa, ora assimétrica, ora prosaica, ora com muita razão. E é muito importante, né, a gente trabalhar essas questões que no Previdenciário nós precisamos de uma flexibilização que o direito civil não tem condições de fornecer. É direito privado. E nós não estamos no direito privado. E isso é uma diferença brutal, né, para começar, né? Professor Patinho, o senhor que conhece muito, eu sei que fez vários cursos do Código de Processo Civil aplicado ao processo previdenciário, né? Mas eu queria que dentro dessa linha o senhor me desse um exemplo, desse exemplo para a nossa audiência, que está batendo em 50, é uma audiência ótima para uma noite de semana, um exemplo do Código de Processo Civil ou de uma lógica do Código de Processo Civil que não se aplica ao processo previdenciário, ou que na verdade muitas vezes a gente nota na prática até a jurisprudência forçando a barra, tentando aplicar, e a gente vê que não se aplica adequadamente, principalmente a favor do segurado, que é parte suficiente, né? Quer ver? Rubim, eu dou muito curso de novo CPC, né? Como você deixou assim, novo CPC para o processo previdenciário. Nosso curso da OAB já tem 4, 5 anos, e mesmo assim, Rubim, tem muita gente procurando, porque realmente, a maioria, quem estudou o CPC antigo, ainda não tem ideia de quantos institutos existem que ainda não são explorados. Quer ver uma, Rubim? Uma que eu sempre falo, o pessoal fala, mas isso existe? Por exemplo, Rubim, você costuma ver muito aí nas petições, nos processos em geral, audiência de justificação para conseguir eliminar numa ação de concessão de benefício? Audiência de justificação. Não é normal. Não. O que a maioria dos colegas faz é aquele tradição, né? Faz a petição inicial, faz o capítulo da liminar, coloca lá o fumus e o periculum in mora, e claro que a gente sabe que geralmente não é tão simples conseguir uma liminar da justiça. Agora... Ainda mais no juizado. O juizado, especialmente o juizado. Aí você sabe, geralmente o juiz indefere por pauta de periculum in mora, perigo na demora. Mas é que tá, essa audiência é para isso. É para você conseguir demonstrar esses requisitos específicos. E é uma audiência que a gente vê muito nas ações possessórias, nas ações referentes a direitos autorais, mas no previdenciário não usamos. Mas nós deveríamos usar, não tem nada que impeça. Nós temos vários enunciados do FPPC, do Fórum Permanente de Processores Civis, do enunciados do CJF, das jornadas de CPC novo, do novo CPC, eles falam, as tutelas provisórias do CPC se aplicam aos juizados. Não só não fica restrito ao CPC. Eu também nem vejo isso acontecer no rito comum. Eu não vejo isso pedir. Eu até falo, colega, se for assim, ó, faz a tua liminar, no pedido, se o juiz entender que não estão presentes, coloca lá. Caso o juiz entenda que não estão presentes, desde já requer a audiência dos termos do artigo 301, parágrafo 2º, acho que é isso. Não lembro o artigo de cor agora, mas acho que é o 301, parágrafo 2º que fala isso. Ou é o 295, alguma coisa assim. E a gente não vê isso. Sim. Nós não vemos, porque isso não é tradição. A tal da a produção da antecipada de prova também. Que é uma coisa que... É o 300, parágrafo 2º. Perfeito, Rubim. Esse é um artigo, Rubim, que é uma... Poxa, nós temos que usar muito no previdenciário. Existe, é uma audiência. Isso deriva do contraditório ainda para a defesa, que é constitucional. É um dos recursos e meios. Mas dá um exemplo. Boa, Patinho, mas dá um exemplo de benefício que tu imagina, uma justificação prévia para os nossos colegas que estão nos acompanhando. Que tipo de cenário seria? Vamos lá. Vamos pensar no benefício de incapacitante mesmo. Vamos pegar os incapacitantes. Vamos. A pessoa foi há 2 anos no INSS, tomou indeferimento porque não foi reconhecida incapacidade temporária ou permanente. Está entrando hoje com a ação. Vai procurar o advogado 2 anos depois. Rubim, 2 anos depois, todo juiz vai falar, peraí, 2 anos depois, qual que é o perigo in mora aqui, meu amigo? Né? Qual que é o perigo in mora aqui? Já passou 2 anos. Agora, será, já que você não tem documentação suficiente, só algum atestado particular que o juiz acha que não é suficiente, então leva a testemunha. Vamos fazer prova oral para o juiz ver, para ele conhecer o autor. Eu tenho certeza que, se o juiz olhar o autor fisicamente e olhar a testemunha, ele vai ter indícios. Porque para conseguir uma liminar, nós sabemos o bem. Não precisa ter certeza. Basta a probabilidade.
essa audiência é para isso, não é para dar certeza, é para dar probabilidade. Pode ir o assistente técnico junto? Não vejo impedimento nenhum, com certeza. Porque Poderia, daqui a seria pouco melhor ainda. esse médico tá nesse teu exemplo, esse médico daqui a pouco pode estar acompanhando ele durante esses 2 anos. Sim, E, acho que seria e, ótimo, ótimo, com e certeza. pode, Com e certeza. pode, e pode, né, pode explicar para o juiz alguma situação, né? Com certeza, com certeza, com certeza. Até porque o juiz também pode, no processo civil, a qualquer momento, chamar qualquer pessoa para auxiliar na colaboração da verdade. Uhum. Tu sabe que eu Uhum. estava discutindo com o professor Gaio Júnior, aí, professor mineiro de processo civil, que tem algumas obras sobre juizado, e aí a gente estava discutindo essa questão do indeferimento da tutela provisória nos juizados, né? Justamente Uhum. porque nesse caso, nesse teu exemplo aí, vamos tentar construir em cima do caso concreto que me parece importante. Se tu fizer um requerimento na petição inicial, parece ele mais robusto, conforme tu coloca, né, Patino? Se tu coloca assim, tutela provisória ou justificação administrativa, o juiz teria que negar os dois pedidos. Nesse caso, ele teria que indeferir os dois pedidos. E isso abriria uma possibilidade para a gente fazer, quem sabe, aquele recurso de ação cautelar que se fala, que o artigo 4º, se não me engano, da Lei dos Juizados Federais coloca, né? Eu teria uma chance maior até em grau recursal. Quem sabe tu obter uma decisão diferente, o que te parece? Com certeza, acredito que sim. Fica muito evidente o cerceamento de defesa, né? Porque quando a Constituição fala em contraditório ampla defesa com os meios e recursos, você está tirando o meio, um direito de fazer prova, né? Um direito de prova que está expressamente prevista no novo CPC, né? Tá, já desde o antigo, inclusive. Mas deixa eu aprofundar contigo. Tu acha que nessa justificação administrativa o juiz poderia intimar o perito para ir na audiência, que era aquele tipo de perícia simplificada que a lei dos juizados sempre comentou, assim, e que, aliás, o código traz, né, o CPC de 2015 puxa até do sistema de juizados esse conceito de perícia simplificada. Tu acha que teria algum espaço ou é um outro cenário? Eu não vejo impedimento assim, em um primeiro momento, eu não vejo impedimento, não, Rubim, porque o Não, eu maior tô pensando alto interessado. contigo aqui. Tá excelente o nosso ritmo, eu tô pensando alto contigo para ver o que a gente Não, chega de denominador comum aí. não, mas isso que é legal, isso que é legal. É. Veja, eu não vejo impedimento porque o maior interessado, na verdade, não é nem a parte, é o processo, é o Estado, é a função do poder jurisdicional do Estado. Ele é o maior interessado, na verdade. E o juiz nada mais é, com todo respeito, lógico, pelo amor de Deus, ele nada mais é que o instrumento do Estado. Então, ele tem o dever, primeiro, de descobrir a verdade. As partes têm o dever de prova. Agora, quem tem que ir atrás da busca da verdade é o juiz, porque ele tem que se convencer para dar uma liminar ou para julgar procedente, enfim. Eu não vejo impedimento nenhum. Dá para aplicar o 370, 369, 371, 370, tranquilo. Uhum, Uhum. uhum. São os artigos referentes basicamente a admissibilidade da prova, especialmente o 370, né? O juiz poderia até nesse contexto determinar a presença do perito de ofício, mesmo que a parte não tivesse requerido. Só tivesse requerido a justificação administrativa, o juiz poderia, para complementar ali a instrução inicial, desenvolver esse tipo de circunstância, né? Claro, dependendo também da complexidade do quadro de incapacidade, né? Mas é uma alternativa interessante. Muito bom. O que mais, professor Patino? Traz o segundo exemplo aí, tá? Já, já, Não, já entrou, já entrou moendo, já entrou derrubando. Esse professor Patino é mas, Rubim, show. veja só para deixar. Eu vi um colega colocar uma observação, eu entendo porque ele fala isso. Veja, mas isso aí não funciona na prática. Eu falo assim: olha, quantas décadas levou para a união homossexual conseguir reconhecimento de direitos? Décadas. Décadas. Infelizmente, levou décadas. Então é assim que começa. A gente começa a usar os instrumentos CPC, como é novidade, o juiz, como é novidade, ele também, a tendência é rechaçar. Não cabe. É de tanto não que a gente muda as coisas. A gente tem que levar muito fora. Não, não, não. Um dia constrói a jurisprudência favorável. Não é? Demora. Vai tomar muito não. Vai ter juiz, né, Rubim? Não, o CPC não se aplica nas tutelas provisórias no juizado. Com certeza vai ter juiz falando isso. Mas a gente sabe que a doutrina. A gente Muito bom. sabe que. Não, muito bom. Eu fico, cara, quando a gente, assim, deixa eu até fazer um desabafo, quando a gente fica batendo contra, eu
historicamente tive esse posicionamento de defender o novo CPC no juizado, mas como a gente fica batendo contra sozinho, é uma coisa, né? Mas quando a gente tá dialogando junto assim, cara, com um cara que tem conhecimento, tu já vê, tu já entrou direto a um ponto super específico, né? Tem que ter domínio disso aí. Então tu se sente até mais confortável, eu até relaxo mais aqui na cadeira, porque é outro tipo de debate, né? Tu vê quando o cara tem bala na agulha, como tu tem. Porque isso, não adianta, e eu falo isso também porque, Patino, eu andei muito em OABs do interior, circulando muito, divulgando código, né? E geralmente o advogado do interior, ele tem esse posicionamento, aí no interior do Paraná também tu deve encontrar soluções assim, né? Ah, aqui não vai funcionar isso. Não vai funcionar porque tu Sim. também não pede direito, tu também não insiste, tu também não recorre, né? Que não é de um dia para o outro, tem toda a razão. Mas vamos lá, vamos para o segundo exemplo aí. Vamos para mais um exemplo. Gostei do primeiro. 300 parágrafo segundo aí, time. Vamos pro segundo aí. Outro que eu gosto de falar muito, Rubinho, exploro muito nas minhas aulas de processo, de petição inicial, novo CPC, ainda nas tutelas, tá? Tutela de evidência, meu amigo. Rubinho, meu amigo. Quantas tutelas de evidência você já conseguiu na prática no previdenciário? Aí eu faço, colegas que estão na aula, 60 alunos na OAB. Levanta a mão quem costuma, não é quem já conseguiu, quem costuma pedir tutela de evidência? Levanta a mão. Aí mas eles confundem com a tutela de urgência. Porque nós aprendemos no CPC antigo. No CPC antigo, nós fomos treinados, pessoal. Não é culpa nossa, não. É culpa da formação. No CPC antigo, só se falava no fumus e no perículo. Nós fomos treinados a associar liminar com perigo. Perigo na demora. Tanto que o CPC novo nem fala mais dano irreparável. Ele fala dano. Perigo de dano. Não é irreparável. Não tem essa palavra irreparável. E eu digo isso por quê, Rubinho? Porque, colega, o 311 é uma mão na roda para vocês. Porque ele não exige perículo em mora. Aquilo que o juiz adora em deferir liminar dos advogados previdenciaristas é porque não tem perigo na demora. Mas a tutela de evidência 311 é expresso, não precisa. Basta o fumus. Mas aí que tá, Rubinho, não é qualquer fumus. É o fumus das hipóteses do 311. E aí, Rubinho, para pegar e ilustrar o caso aqui, sim, eu vou usar o 311, inciso 2. O 311, inciso 2, é aquele que fala que o advogado tem que comprovar o fato com documento, documentalmente, e, isso que é legal, e ter a existência de um repetitivo sobre o tema. Um julgamento repetitivo. Vamos dar exemplo. Por exemplo, em tese, né? Em tese. A gente sabe que tem uma súmula lá do STJ. Súmula não, tem um repetitivo do STJ, do auxílio reclusão, falando que se a pessoa está desempregada, a renda é zero. Se no momento da prisão ele estava desempregado, a renda é zero. A gente sabe que mudou a lei faz um ano, pouco, agora já não é assim, mas pega um caso que você tem uma DIB, uma DER, há 3 anos atrás, tá bom? 3 anos atrás. Você vai retroagir, tem anos atrasados. Naquela época nós tínhamos uma legislação que não tinha aquele cálculo dos 12 últimos. Era só a época do último salário de contribuição. Muito bom. O INSS indeferiu o processo, por quê? Porque o último salário, que foi 6 meses antes da prisão, era acima da baixa renda. Indeferiu. Muito bem. Pergunta. Posso pedir, numa ação de auxílio reclusão, 3 anos depois do indeferimento, tutela de urgência? Nenhum juiz vai dar. Porque qual é o perigo na demora se já passou 3 anos? O cara tá solto já, Rubinho. O cara já tá solto, inclusive. Nenhum juiz vai dar liminar. Numa situação imaginária. Agora vamos pegar toda a evidência. Como eu comprovo, 311, inciso 2. Como eu comprovo documentalmente o indeferimento do INSS? Carta de concessão indeferindo porque a última renda passou. É o documento. Tá. Existe um repetitivo do STJ que protege a tese que o último salário é a do mês da prisão? Tem. Portanto, temos os requisitos da tutela de evidência. Para que o colega vai pedir liminar de urgência? Ele vai tomar indeferimento. Ao passo que, se ele pedir liminar de evidência, ele consegue. E não tem perículo em mora. Rubim, eu não vejo uma
Eu vejo uma a cada 100 petições pedindo evidência. E a Interessante gente... porque... Não, muito interessante, porque eu tradicionalmente uso, quando eu falo de tutela de evidência, até na graduação, 311.4, porque ele exigiria o contraditório quando o réu ele não faz prova robusta, né, ou significativa, ou a dúvida, não traz dúvida razoável a respeito da pretensão do autor. Mas nesse caso, nosso caso do processo previdenciário, como o réu é o INSS e ele não tem efeitos de revelia ou confissão, enfim, nada disso, o 311, inciso 4, ele acabaria sendo, de alguma maneira, esvaziado dentro dessa lógica de contestação do INSS. Então, tu traz uma alternativa aqui, do tema também absolutamente atual, que são a ideia dos precedentes obrigatórios, especialmente ali os precedentes do 927.3, né, que é o Assunção de Competência, o IRDR, o RESP-REX repetitivo, entrando em cima do tempo Sagis Actum, entrando em cima da lei aplicável ao tempo do fato gerador, não a lei do tempo da legislação atual, mas do fato gerador, o que pode determinar um distanciamento de lapso temporal que impeça a tutela de urgência, mas a concessão da tutela de evidência. Gente, tô apaixonado por esse homem aqui, hein? Tô apaixonado por esse homem aqui, hein? O cara é bom. Vamos lá que o nosso tempo ruge e o Grêmio vai ter que jogar. Produção antecipada de prova. Muitos vêm me questionando, professor Patino, aqui no Sul sobre isso. Sobre essa possibilidade de uma ação autônoma de prova, utilização lá do artigo 380, vamos puxar, o 381. Até uma pessoa me perguntou, um colega me perguntou hoje de tarde, e eu me lembrei que a gente ia ter um encontro aí, né? O que tu acha sobre essa questão da antecipação? Porque como é que eu me lembrei disso agora também? Quando tu falou no campo previdenciário que a gente está muito habituado à ideia de urgência, a lógica da produção antecipada de prova, como a gente estudou na graduação e foi muito bem lembrado, trabalhava com esse conceito de urgência. Né? A velhinha que está morrendo tem que fazer audiência de instrução. Agora a produção antecipada de prova, especialmente no inciso 2, diz, colegas e professor Patino, que a prova a ser produzida seja suscetível de viabilizar a autocomposição. E vem-se também se falando muito em autocomposição contra a fazenda pública, né, nos processos contra a fazenda pública. Então, saímos do 311, inciso 2, para fazer uma reflexão sobre o 381, inciso 2, professor Patino. Não, o CPC, o novo CPC, pessoal, ele tem uma dos vieses que ele trouxe, foi aumentar o princípio da consensualidade, né? Tanto que, por exemplo, ele fala que admite no 191, no 179, calendário processual, mudar o procedimento de acordo com a vontade das partes, fixar prazos, muitas vezes, que a gente considera peremptórios. E aqui nós temos um exemplo clássico de consensualidade. Veja, para que serve a produção antecipada de provas? A produção antecipada de provas, aqui no novo formato do CPC, qual que é a ideia? Muitas vezes, vou trazer para o previdenciário, tá, Rubinho? Vamos trazer para o previdenciário, para ficar mais fácil. Claro. Eu vejo que, já vi isso acontecer. Não é tão comum, mas estão começando a usar bastante. E fico super feliz de ver isso. Qual que é a ideia aqui? A ideia do CPC, pessoal, não é só dar um elemento para o juiz decidir. Não. Ele quer que o juiz não decida. O que ele quer é que as partes façam um acordo. Que eles cheguem num acordo, que é isso que o CPC deseja. Ele quer que a lide, que aquele conflito de interesses qualificado por uma decisão exigida seja resolvido entre as partes, não pelo Estado. Porque é muito melhor uma decisão consensual do que uma decisão de coação do juiz. Quando diz, eu penso que é assim, pronto. Uma das partes não se agrada. No acordo, entre aspas, as duas aspas se agradam. Então, o que acontece? No previdenciário, pessoal, isso está sendo muito utilizado. O Rubino, ele trouxe essa questão com certeza para isso. Na tal da especial, né? No PPP, por exemplo, né? Na questão da comprovação do tempo especial. A gente sabe muito bem, né, Rubinho? Fala aí. Se chega um PPP, transporte urbano, motorista de transporte urbano, de ônibus, é óbvio que é mais do que 85 decibéis. Mas não, Rubinho. Chegou no PPP do advogado, 79. Tá errado, mas tá 79. Aí 83 eu vi agora. 83. E aí, Rubinho, o que me impressionou no advogado foi que ele fez isso e pediu para produzir uma prova de perícia na empresa, para mostrar que está errado. E ele juntou 10 PPPs de empresas similares na cidade, tá? Na região e na região metropolitana, onde todos estavam acima de 90 decibéis. Aí eu pergunto, Rubinho, nesse caso, o juiz deveria mandar fazer uma perícia no local para ver? Porque 10 provas falando o contrário,
Dá uma dúvida de ver se aquilo deve estar errado, só pode estar errado. Não custa fazer. Qual a resposta do juiz? Você sabe qual é a resposta. Não, o PPP está corretamente preenchido, já formei meu convencimento. Porque o PPP é a prova plena. O PPP é a prova formal que a lei elegeu como prova única. Só que aí, né, Rubim, nós temos que trabalhar essa questão. Prova, colegas, quem disciplina a prova é o direito processual, não o direito material. Nós temos que lembrar que no CPC existe o direito de produção de prova que decorre da constituição do contraditório e da defesa. Quando a Constituição fala em meios no plural e recursos no plural, você não está limitado a um tipo de prova. Eu posso demonstrar a verdade de um fato com outras formas de prova. E depois o juiz vai sopesar e dar o valor dela. Por quê, Rubim? Porque a gente ainda está também treinado, nós estamos treinados de achar que o destinatário da prova é o juiz, e não é o juiz. Não é o juiz. O destinatário da prova é o processo, são as partes. Então, mas como é que, exatamente, mas nesse caso, só para não perder o gancho, como é que poderia ser feita a produção antecipada de prova? Nesse cenário desse PPP com situação diferenciada. Antes de fazer o processo, então ele propor a realização da prova pericial. Isso. Ele teria que entrar com uma ação só com a única finalidade de fazer a prova. O que o CPC autoriza nesse aqui, colegas, não é analisar o direito ao benefício, de forma alguma. A única finalidade é a produção de provas. Tanto que o CPC fala, Rubim, o juiz nem vai entrar no mérito. Ele não vai discutir, ele só vai ver a questão formal. Foi feita a prova nos termos da lei? Foi. Pronto. Toma o documento, pode usar onde você quiser esse documento. Professor Patino, e a gente sabe que geralmente no INSS a maior preocupação dos nossos colegas, advogadas e advogados, aqui está a Rosilene entrou Sierra, a Lúcia Catarina, que também está sempre com a gente, a doutora Márcia Bonurino aqui também, aqui do Rio Grande do Sul, né? Tanta gente aqui. Quem é que disse aqui, quem é que me... Eu não gostei disso aqui, a Lu Carlesse, os magos do Previdenciário juntos, né? É que me começaram a me chamar de mago do processo e agora estou com um concorrente aqui. Isso aqui a Lu está colocando, que eu estou com um concorrente. Mas me diga assim... Ele é o mago aí, ó. Mas diz o seguinte, todos os colegas que estamos acompanhando, a grande preocupação deles é com relação à questão do interesse processual, conforme o artigo 17 do Código, né? De ter as condições da ação. Nesse caso, como é que tu trabalharia esse argumento com o juiz das condições da ação para a ação de produção antecipada de prova? Então, veja, Rubim, eu até gosto de usar mais o 381.3. O 3 fala assim: cabe a produção antecipada de provas nos casos em que o prévio conhecimento dos fatos possa justificar ou evitar o ajuizamento da ação. Veja, se você já faz a prova e vem o resultado, decibéis 82, você sabe que você vai perder. Você não entraria com uma ação. Você poderia mudar a tática. Eu poderia brigar no Conselho de Recursos, por exemplo. Ou não entrar na... Inciso 3. Inciso 2 e o inciso 3. Eu uso muito o 3, assim, na fundamentação. Acho que o 3 cabe melhor para o previdenciarista. Porque, com o resultado, Rubim, você já sabe se você vai ganhar na justiça. Imagina, faz uma ação dessa e vem 82 decibéis, aí difícil, aí fica difícil. O PPP já fala 79. A prova judicial 82. Por mais que você junte 10 laudos contrários, chance existe, porque o juiz ele não existe prova mais forte e menos forte. O juiz provavelmente ele vai seguir a prova judicial que foi feita por alguém nomeado. Mas não, excelente, mas o professor Alexandre Trequias ia dizer assim para nós, mas isso aqui, professor Patino, não poderia fazer no processo administrativo essa correção do PPP para evitar essa ação de produção antecipada de prova? Vamos pegar uma objeção para ver onde a gente chega. Com certeza, Rubim, porque tanto que não, com certeza, a gente tem que imaginar o processo, ainda mais na nossa área, Rubim. A gente que mexe com o processo previdenciário, depois do TREMA, Repercussão Geral 350, que fala que vocês são obrigados a entrar com requerimento no INSS, o processo é um só. Ele só está dividido em duas partes, administrativo, judicial, mas ele é uma só. Tanto que a Constituição fala, né? Serão assegurados contraditórios para defesa no processo judicial e administrativo. Processo é uma coisa só, pessoal. Ele começa no administrativo e, se Deus quiser, morre lá. Mas se tiver necessidade, vai para o judicial. O judicial é apenas uma continuação. Então, Rubim, com certeza,
dá para usar sim para corrigir na via administrativa, com certeza. Mas isso impede, no teu entendimento, de alguma maneira, voltando à pergunta inicial do artigo 17 do interesse, como é que o fato do advogado ele tentar entrar direto pelo 381, inciso 3, tu entende que há fundamento processual legal para ele buscar direto a correção no via judicial? Penso que sim, porque, veja, tanto que esse tipo de processo aqui da produção antecipada, você nem precisa falar o que você pretende fazer ela no futuro, mas se você quiser deixar claro, eu estou analisando a questão de discutir os resultados alcançados nesse documento, porque vai ter reflexo no futuro benefício. Que eu estou estudando se eu vou entrar ou não entrar com ação na justiça. Sabendo que o STF do EPI pensa assim, que 85 decibéis é o parâmetro da TNU, eu tenho que saber quantos decibéis de fato é aquele documento. Porque se for menos, provavelmente eu não vou entrar com ação, porque eu sei que eu vou perder, provavelmente. Mas, assim, veja, aqui, o interesse de agir, na minha opinião, são os três incisos. Você se encaixa num deles aqui. Então, é uma prova bem interessante, me parece, para o advogado previdenciarista, porque a gente sabe que é difícil o juiz conceder uma perícia na empresa quando tem o PPP LTCAT bonitinho, preenchido contra o segurado, imagina. É difícil, não sei como é que... Eu imagino que no Sul deve ser difícil também, né, Bruno? Se tem o PPP LTCAT bem preenchido, dificilmente o juiz vai deferir uma prova dessa. Sim. Porque é interessante, que deu um cortezinho ali, quando fala das três hipóteses, as três hipóteses do 381. Tu diz que legitimaria o interesse. Porque é uma questão interessante a gente discutir de uma maneira mais ampla, porque há gente que vai dizer que teremos entendimentos que pode ser feita uma tentativa absurda ou na via administrativa de esgotar isso, tentar esgotar no processo administrativo. Há quem vai entender também que possa ser feito um processo trabalhista para buscar a retificação do PPP lá contra a empresa, colocando aí os polos ativos e passivos do reclamante e reclamado, né? E aqui a gente está trabalhando com uma terceira alternativa, e eu queria concluir concordando contigo, uma terceira alternativa que não é excludente de a gente tentar uma produção antecipada de prova pelo 381. Aí se é o 2, se é o 3, enfim, o inciso que eu acho que é o menos importa, mas mais é a possibilidade que a lei dá de dar esse andamento processual, né? Com certeza. Eu faço uma analogia sempre assim. O colega que domina processo administrativo, bem, nós sabemos que tem mais, eu não sei, me fugiu o nome da resolução, mas a IN, o regulamento novo também admite do INSS, tem esses instrumentos normativos do INSS, que o servidor, o perito tem que ir no local da empresa quando tiver dúvida, né? Se tem ou não tem agente nocivo, né? É expresso isso na administrativa. É como se fosse isso no judicial. É como se fosse isso no judicial. É só para ver se tem. Não é para julgar se tem direito ou não, por enquanto. Eu só quero ver se é verdade. E o Bruno Betasa coloca aqui para nós assim, a pergunta, e o valor da causa, como é que ficaria nesse caso, professor Patino? Porque o rito ordinário, o juiz exigiria 60 salários mínimos para a comprovação do valor da causa? Ou seria uma produção antecipada de prova no juizado? Como é que seria isso? Como é que tu daria o valor da causa nesse processo? Ótima questão essa. Essa aí eu acho que não tem unanimidade, Rubim. Essa aí não... Quem dá... É uma opinião, né? Não, me parece, como tem um artigo que fala que toda ação tem um valor de causa, então vamos lá. Para mim é por estimação. Não é pelo valor do benefício que você vai tentar. Pois hoje até estava discutindo hoje com o Anderson de tarde do valor da causa do mandado de segurança, né? Porque no mandado de segurança, digamos, para que o processo administrativo ande, eu não tenho valor econômico para dar parcelas vencidas, vincendas, eu não tô querendo o benefício em si ali, né? Como nessa produção antecipada, como tu disse. Tu não está querendo o mérito em si, tu quer a produção da prova. Exato, porque essa medida processual, ela não tem nenhuma intenção de analisar mérito. Mérito, pessoal, para quem não gosta do processo civil, é pedido, é o direito material, é a concessão do benefício. É só função meramente probatória. Probatória única. Um valor estimado. Aí o Anderson até sugeriu, ele está colocando o valor de R$1.000 nessas causas todas, né? Até porque nós não temos o valor da alçada na estadual. Se fosse na estadual, a gente colocaria o valor da alçada em alguma ação indenizatória, por exemplo, né?
Então nós teremos a situação. Com relação ao mérito, aí, Patino, eu concordo contigo, eu até costumo dizer que, para mim, mérito é que o 487 diz que é mérito, né? Que é o que a sentença definitiva, que é pedido, prescrição e acordo, né? Que é o que o 487 diz. Né? Se não tivermos pedido, prescrição e acordo, nós não temos um mérito na demanda, até porque quando o juiz reconhece prescrição ou ele homologa acordo, ele está substituindo o próprio exame do pedido propriamente dito. Né? Então, essa é a lógica que a gente extrai para examinar o que seria o pedido no processo previdenciário. Né? Mas, muito bem. E só para a gente dizer, antes de a gente fechar essa live, olha, foi uma das melhores lives que eu fiz no ano, se não foi a melhor. O professor Patino é muito bom mesmo. Muito bom, trazendo outras coisas, não batendo nos meus assuntos, né? Gostei muito mesmo, Patino. Não vou dizer que tu me surpreendeu, porque a gente conhece, tu sabe que tu é um do top 5 aí do país, né, na matéria, mas é muito bom, ideias muito boas, muito objetivas, né, pra gente trabalhar aqui. Mas sobre um aspecto que tu discutiu o decreto 10.410, eu também fiz um curso no Zoom sobre isso, vou fazer um próximo aí de processo previdenciário, tu também está fazendo seus cursos, né? Como é que tu vê essa questão do decreto, ele, por exemplo, passar por cima de um precedente obrigatório? Como o tema 998, né, para mencionarmos aquela questão do auxílio-doença intercalado na aposentadoria especial. O STJ demora uma década para julgar o tema 998, com todo o regime processual, com toda a lógica democrática. Aí vem uma norma infralegal, que é o decreto, e simplesmente diz que o auxílio-doença não conta mais, nem mesmo o acidentário, o comum, tanto o B31 como o o B31 como o B91 não contam para aposentadoria especial para o B46. Como é que processualmente tu enxerga isso? E mais, tu entende, Patino, que a gente poderia trabalhar o precedente obrigatório pelo esse conceito do artigo 927 com algum peso normativo agora dentro daquela hierarquia de Kelsen, assim, de Constituição, lei, norma infralegal, aqui no INSS a gente tem as portarias, as instruções normativas. Tu acha que a gente tem que começar a colocar os precedentes obrigatórios dentro de algum dessas escadas, dentro desses degraus do plano normativo brasileiro? Boa, ótima abordagem aí, Rubim. Veja, posso fazer o papel do ponto e contraponto, Rubim? Posso fazer o ponto e contraponto? Vamos lá, esse é o objetivo. Eu, como professor, né? Porque, para quem não conhece, pessoal, não vão ficar com raiva de mim, tá? Eu sou professor, mas eu sei tirar a camisa do procurador, porque eu sou procurador, né? Mas quando eu sou professor, Rubim, eu falo que eu sou meu aluno, quem não me conhece. Sou procurador, mas quando eu sou professor, meu dever é passar todas as visões que existem, e claro, se eu estou diante de um público de advogado privado, é claro que eu vou passar todos os caminhos necessários que existem na jurisprudência, na legislação, para ganhar. Porque o professor fica feliz de quando, Rubim? Quando vê o seu aluno ganhar, triunfar, né? Defender o direito social. Então, pessoal, eu faço questão de passar os dois lados. E daí a gente tem que trabalhar isso, né? Veja, o Rubim falou corretamente. De que adianta a gente debater a questão, passar por todas as instâncias judiciais, até chegar na Suprema Corte e ela decide. E aí vem um regulamento e, em tese, pum, morre. É assim? Vamos lá. Nós temos hoje no CPC uma focação muito do direito, do processo democrático. O processo democrático é aquele que ouve todos os sujeitos, não apenas as partes interessadas, mas todos aqueles que vão sofrer os reflexos. Aí tem os amigos da corte, que participam dos precedentes, por exemplo, as audiências públicas, lá dos parágrafos do 927. E aí eu falo isso por quê? O grande problema, Rubim, é que esse tema, o que acontece, Rubim, e eu percebo isso com os alunos nossos aqui. O colega que conhece o 998, Rubim, ele vai lá, digita no Google, tema 998 STJ. Aí aparece a tese, 2 linhas.
o tempo especial de quem estava afastado no benefício de capacidade conta como, né, como especial. Beleza. Mas ele se esquece do artigo 927, parágrafo 2º. O que diz o parágrafo 2º? Ele fala assim, que a súmula, e aí a doutrina entende súmula precedente jurisprudência, ela deve se vincular a circunstâncias fáticas que lhe deram origem. O que é isso, Rubinho? Quando a gente lê a tese do 998, só tem 2 linhas. Mas as circunstâncias fáticas que deram origem àquele precedente não está escrito lá. Você precisa abaixar a tela um pouco e vai aparecer os RESPs selecionados que deram origem ao precedente. Quando você clica o RESP, aí você começa a ficar preocupado. Quando eu clico o RESP, eu leio. O regulamento do INSS prevê que o benefício acidentário também deve ser, como ele é admitido como tempo especial, né, tem que se estender ao não acidentário. E aí usa as férias, salário maternidade, enfim. Ok, então ele usa o regulamento, como o regulamento admite para uma hipótese e não admite para uma outra, ele fala que não é razoável. Então ele estende. Só que aí, aproveita até o Márcio Hartz fala muito disso também. Esses argumentos são muito prosaicos, né? Porque é muito singelo. O que gerou o precedente, Rubim, foi uma extensão de analogia do regulamento. O que fez o governo? Propositadamente, com certeza. Ah, é? Já que usaram o regulamento uma brecha, eu tiro a brecha. Tirou. E agora? Subsiste o precedente? Um dos fundamentos principais do precedente foi o regulamento. Só que tiraram. Agora caiu. Agora vai ter que... O que acontece, Rubim? Não vou afirmar que caiu a decisão, porque está valendo. O problema é que agora vamos ter uma discussão. O precedente continua valendo? Ou há um overruling, há uma superação de precedente por um fato novo? Porque o que dava origem ao precedente caiu. Caiu. Será que o STJ vai superar o precedente ou vai adaptar o precedente? Eu acho que, agora pensando como professor, como ele também comparou com salário e maternidade, férias, e a pessoa não está efetivamente exposta, né? Convenhamos, ela não está efetivamente exposta quando está de férias. Mas, como o próprio regulamento admitiu, Rubim, me parece que o precedente continua. O que o STJ vai fazer, vai dar uma revisão, mas vai manter. Porque ele não se baseou tão somente no acidentário para dar extensão. Ele também comparou com as férias, e o regulamento manteve para férias. Para salário e maternidade, manteve. Se era para fazer uma coisa correta, que era afastar o tempo ficto, como diz a emenda, como ela trouxe, que não pode acontecer. O próprio regulamento, bem, tem casos de tempo ficto expressamente admitidos. Ele é contraditório com ele mesmo. Ele exclui para umas hipóteses, numa outra ele mantém. Está errado. Não, mas o auxílio doença para o aposentadoria por tempo de contribuição comum. Intercalado. Então, tempo ficto. Intercalado. Salvo para efeito de carência, diz o decreto, né? Que ele teria que contribuir como facultativo. E é por causa disso que eu acho que vocês vão ganhar na justiça. Porque já que ele admite como o tempo ficto, nesse caso intercalado, por que não para carência? Tem contribuição, aceitou como tempo, a carência nada mais é que um reflexo da contribuição. Né? É um reflexo da contribuição. Sim, mas como, até mesmo nessa tua função como procurador aí, que tu acabaste de elencar, né, como é que tu vê, um parênteses, né, como é que tu vê a administração pública, imaginemos que a gente não tivesse o decreto ainda, né, como é que tu vê a obrigação da administração pública ela cumprir um precedente obrigatório, porque a gente tem um vácuo ali no artigo 927, que me parece que poderia de alguma maneira, né, ter sido colocado de maneira mais abrangente, né, mas ela diz que os precedentes obrigatórios vinculam os juízes das instâncias inferiores. Ele não é expresso ao dizer que vincula a administração pública, embora me pareça que deveria ser assim. Mas qual que é a tua impressão sobre isso, sobre essa vinculação dos precedentes obrigatórios? Então, Rubinho, acho que você deu. Infelizmente, o CPC não foi além, né? Ele não foi além, como foi a Constituição, por exemplo. Isso. No artigo 102, parágrafo 2º, nas ADINs, né? Quando tem uma ADIN, ela irradia para o poder público executivo. Só que, olha só que curioso, Rubinho, eu estava lendo lá os nossos mestres processualistas lá, o Didier, o pessoal lá, né? O pessoal do processo, né? Aí você vai lendo lá, e aí, curiosamente, qual que é o inciso 1 do 927?
ADIM. Controle concentrado. Então, nós temos um precedente vinculante no inciso 1 que irradia para o Poder Executivo. Só que ele não está presente no inciso 3, por exemplo. Então, há quem defenda... Por isso que eu mencionei o inciso 3 de propósito. Há quem defenda que o efeito do inciso 1 poderia se aplicar ao inciso 3. Mas aí, cuidado, né? Me parece que só a Constituição poderia fazer isso. Porque isso envolve poderes, né? Então, o que a AGU alegaria, Rubem? Se você defender que o INSS tem obrigação de seguir precedente do STJ, de repetitivo, fere a separação de poderes. Porque a única hipótese de separação de poderes que não há violação é a ADIM que está expressamente prevista na Constituição. Por isso que... Sim, tem um problema, né? Essa questão é um problema... E é contraditório. Poxa, levou 10 anos para formar jurisprudência qualificada. E aí o Executivo não cumpre? É igual o LOAS, né? O LOAS continua sendo deferido por causa de um quarto. Ele continua sendo deferido. Sim. E já foi inconstitucional. Né? Inconstitucional. Mas não foi na forma correta, né? Tem que ser a ADIM e a DCA do 102, parágrafo 2º. Senão não vai. Então, isso nós podemos avançar, né? Tem que mudar a Constituição, né? Ampliar para precedente qualificado. Tem discussão, né? Se é qualificado ou vinculante, enfim. Mas eu também sou muito entusiasta dos precedentes, Rubinho. Eu sou muito entusiasta. Infelizmente, ainda não vemos há muita resistência nos precedentes, mas eu acho que na nossa área, especialmente quando eu falei da tutela de evidência, Rubinho, eu vejo que há muito desconhecimento dos precedentes. Tem muita gente que fala, eu conheço o entendimento, mas não sabe que é precedente. Se soubesse que é um precedente vinculante, ele exploraria mais isso. Ele exploraria mais essa questão. Né? Sim. Tem até essa série de circunstâncias, acho que tu pegou bem o contexto do artigo 927, ele não é uma coisa só, né? E tem essa questão do controle concentrado também, mas então tu entende a consequência do teu raciocínio é que o decreto, uma vez publicado, o decreto 10.410, para fins de administração pública mesmo, para fins de servidor do INSS na agência, ele vai aplicar o decreto até alguma decisão judicial que determine algo em contrário, uma ação civil pública, alguma outra norma, especialmente de ordem coletiva, que diga o contrário? Acho que sim, Rubinho. Acho que vai ser, salvo uma hipótese, né? O decreto, eu não me lembro o artigo, agora se é o 327, no decreto novo lá. Ele fala em súmulas também. Ele fala em súmulas de caráter vinculante. Temos no decreto isso, Rubinho. Nós temos a previsão que pode haver súmulas de caráter vinculante, tanto que a AGU vai poder participar dela, fazer proposição disso. O próprio INSS vai ter que seguir a súmula. Isso vai ser interessante. Quero ver isso acontecer na prática. Isso eu quero ver. Por isso que é importante a participação do advogado nas comissões da OAB, justamente para participar desse processo de formação dessas súmulas. Né? Nós temos que pensar que o CRPF ele é composto não só pelo governo, é por indicação dos aposentados, das empresas, dos empregadores. Me parece que eles vão participar também dessa formação de súmulas. Então, salvo essa hipótese de súmulas, Rubim, eu acho que o INSS vai seguir o regulamento. E aí é só na justiça para vocês questionarem que violam o caráter meramente regulamentador, 84, inciso 4. É justiça, infelizmente, não é judicializar muita coisa. Sim, em última análise, o que a gente pode esperar, assim, me corrija se estiver errado da tua frase, da tua construção, é que, sendo judicializado, o INSS vai tentar, de alguma maneira, tentar fazer overruling, vai tentar se defender e buscar a reversão do tema 998. E isso vai demandar que, em última análise, os processos, eles, de alguma maneira, restem sobrestados até o STJ voltar ao tema em razão de uma determinação. Mas aí Patino, dentro dessa lógica, fica muito fácil para o executivo, ele perde, ele muda a lei e ele tenta rediscutir, de alguma maneira, sempre que ele perder algum debate importante na via judicial, muda a lei, muda a norma infralegal nesse caso, né? Tem todo esse jogo que acaba acontecendo. Por isso que, na época do novo CPC, Rubim, tentaram emprestar aquela teoria que o Gilmar Mendes gosta de defender, da motivação determinante das ADINs, das ADCs, que a fundamentação vincularia também o Poder Executivo. Mas a gente aprende, né, que só faz coisa julgada o dispositivo, em regra, né? Então, a fundamentação não teria importância. Mas é o que você falou. O que faz o governo? É inconstitucional? Passa outra lei. Pronto. Corrigir.
Acabou. Vai ter que entrar com outra ADC, outra DIN para reclamar. Infelizmente acontece isso, é verdade. O Brasil é Sim, assim, né? O Brasil, sim. a MP do auxílio acidente lá caiu, mas pode voltar de novo. Nada impede de Sim, voltar. sim. Infelizmente, Que mexe infelizmente é no, assim. que mexe na RMI do auxílio acidente, que tem aquela questão Hum, polêmica do acidente de trajeto, se é acidente de trabalho ou não, hum, com uma série de repercussões, né, a favor do segurado também, hum. não é? Muito bem. Professor Patino, olha, sensacional nossa live, né? Dentre assuntos mais leves a mais densos, né? A gente fez aqui uma atividade muito extensa, me parece, num pequeno curto de tempo, né? Teve várias mensagens, né? Para aqui que a gente acabou não lendo, né? A Adriane, minha parceira, aí está convidando também os colegas para o nosso Incompany do dia 14 do 8 na plataforma Zoom. Obrigado aí pela presença, Adriane. Mas vamos falar do nosso curso. Tu tem alguma save the date aí? Tu tem alguma data que nós vamos fazer alguma coisa junto, professor? O que tu quer Então, antecipar para o nosso público aqui que ficou até o final, hein? é verdade, eu estou super contente aí. Obrigado aí, pessoal, pela participação aí. Bom saber que tem gente que gosta de processo. Às vezes eu fico receoso de falar de processo, mas eu Muito vejo que tem comentário muitos mesmo, hein? profissionalistas aqui. Fico Muito super feliz, né? comentário. Bacana mesmo. Exatamente. E Excelente a gente live, Cristiane está colocando é, aqui. A Rose Chaves também está sempre com a gente. A Paula Souza também, nossa colega aí. Então, tem gente, mais de uma um colega pediu qual que é o seu contato, professor Patino, seu Instagram. no Instagram? Fala pro povo aí que o pessoal está pedindo. É que eu acho, professor Patino. Professor Patino é meu, hein, gente? Não comece, não comece. Obrigado, pessoal. Valeu, Elbin. O meu contato é Alberto Patino Vargas, tá? No Instagram, no Facebook. Eu tenho bastante curso aí pela OAB também, OAB Paraná, faço alguns cursos independentes também. Estou também trabalhando bastante o novo decreto aí, como você também está, Rubim, como o G4 está também. Nós temos curso também sobre o decreto. E aí a novidade, né, que eu estava conversando com o Rubim, né? A gente Vamos. está pensando em fazer o quê? A gente sente muita carência de processo, temas de processo, né? Então, a gente está pensando em fazer em outubro, né? Eu estava já conversando com o Rubim, Já eu está separada a data. Já está já separada a está data. da data, Vamos estou até separar aí. capturando a data Vamos aqui. separar aí, pessoal. Separem também a data aí, que A nós gente vamos. está pensando em fazer um curso que vai enfocar assim, os impactos processuais possíveis no processo judicial administrativo, tá? Porque o Rubim também trabalha bem essa questão do processo administrativo, acho legal isso, ele não foca só no judicial. O ideal é evitar o justiça, né? Evitar o judicial. Se puder, evite, né? Mas se não der, tem que saber trabalhar no judicial também, que é diferente, né? É bem diferente. Então a Isso gente aí. está pensando aí, né, pessoal? Separar uma data aqui, né, Rubinho? É difícil fazer. Agora eu não lembro o que eu tinha falado para você, mas eu acho que é 19 e 21 de outubro, tá? Dia 19 e 21 de outubro, mas Ou qualquer é coisa a gente 20 e vai 21? mudando, tá? Você Não pode não é 2 19? dias seguidos? Dia 20 eu Não não era dois. posso. Eu Ah, tenho, tenho uma aula nesse dia. Mas a gente vai, qualquer tá. a gente vai avisando. A gente avisa lá. Eu tenho anotado aqui aquela semana ali do dia 21 de outubro. Isso. A gente vai, Beleza. então, pessoal, nessa semana, nós vamos ter um curso de 2 encontros, tá? E vamos trabalhar especialmente regulamento, que é o que todo mundo está querendo, e, claro, tudo que veio com a emenda 103 e consequências, óbvio. Né? Pessoal, só faço uma provocação. Regulamento não é nada. Lembram os mais antigos daí? Artigo 29.2, Rubinho? Quanta gente ficou rica nessa revisional, né? Não, tem um mundo para ver, quem sabe Como? até o tema, até pela distância até outubro, a gente possa fazer uma adaptação ou outra, né? Mas deixa anotado aí, pessoal, deixa anotado aí o dia, ali na Vamos. semana do dia 21 de outubro aí, que tá prévia, tá save the date, tá reservada a data para começar uma parceria aí com o professor Patino e a gente começar a fazer um curso juntos aí. Professor, olha, esgotamos o tempo, 20 segundos para acabar aqui a live. Grande abraço, obrigado por tudo. Informamos o povo aí sobre os nossos avanços na parceria. Com certeza. Pessoal, muito obrigado, boa noite. Se cuidem, Rubinho, um abração. Se cuida, meu amigo.
Boa sorte Também. aí no Grenal. Tchau. Abraço, todo mundo aí. Tchau, boa noite, gente. Valeu. Boa noite, boa noite.